O mistério das 12 tribos de Israel. Elas realmente desapareceram? Olá, bem-vindo ao canal de Histórias da Bíblia. Aqui, desvendamos os segredos e mistérios das Escrituras que têm intrigado crentes por séculos. No vídeo de hoje, embarcamos em uma jornada fascinante para explorar uma das maiores questões da história bíblica: o destino das 12 tribos de Israel. Será que elas realmente desapareceram ou há algo mais escondido na história dessas tribos que ainda não descobrimos? As 12 tribos de Israel têm um papel crucial na narrativa bíblica. Elas formavam a estrutura social e política da nação israelita, cada uma descendo de um dos filhos de Jacó, ou Israel, como ele foi nomeado. Cada tribo recebeu um território específico na terra prometida de Canaã, exceto os levitas, que foram designados para o serviço sacerdotal. No entanto, a história dessas tribos toma um rumo inesperado, especialmente após a queda do Reino do Norte de Israel. Muitos acreditam que essas tribos foram perdidas na história, especialmente após os cativeiros assírios e babilônicos. Mas será que esse desaparecimento foi completo ou apenas aparente? Antes de começarmos, já aproveita e se inscreva no canal para garantir que você nunca perca nossas análises profundas das Escrituras. Se você é apaixonado pela Palavra de Deus e adora discutir os seus mistérios, esse é o lugar certo para você. E claro, se este vídeo te trouxer novas perspectivas, deixe um like e compartilhe suas opiniões nos comentários. Vamos começar? A história das 12 tribos começa com Jacó, neto de Abraão, que teve 12 filhos. Cada um desses filhos deu origem a uma tribo que herdou seu nome. Entre essas tribos estavam Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon, José, representado pelos seus filhos Efraim e Manassés, e Benjamim. A importância dessas tribos é central tanto para a identidade do povo de Israel, quanto para a estrutura das promessas de Deus feitas a Abraão e seus descendentes. No entanto, conforme a narrativa bíblica avança, as tribos enfrentam inúmeros desafios, tanto espirituais quanto políticos. Por volta de 930 a.C., o reino de Israel se dividiu em dois: o reino do norte, composto por 10 tribos, e o reino do sul, composto principalmente pelas tribos de Judá e Benjamim. Essa divisão marcou o início de uma série de eventos que eventualmente levaria ao que muitos chamam de perda dessas tribos do norte. O reino do norte, conhecido como Israel, era frequentemente descrito como mais instável e espiritualmente rebelde em comparação ao reino do sul, Judá, que manteve o Templo de Jerusalém como centro religioso. A Bíblia descreve como o reino do norte foi conquistado pelos assírios em 722 a.C. e suas tribos foram levadas cativas para diferentes partes do Império Assírio. A deportação dessas tribos e a subsequente assimilação nas culturas ao redor levaram à ideia de que elas foram perdidas. No entanto, será que essas tribos desapareceram completamente ou apenas perderam sua identidade ao longo do tempo? O livro de 2 Reis 17:6 relata que o rei da Assíria levou o povo de Israel cativo e os espalhou por diversas cidades assírias. Esse evento teve consequências devastadoras para a identidade nacional das tribos do norte, que já estavam fragilizadas espiritualmente pela idolatria e pela desobediência aos mandamentos de Deus. A idolatria era um problema recorrente em Israel, e o livro de Levítico adverte sobre as punições que viriam caso o povo se afastasse das leis de Deus. Entre essas punições estava a dispersão entre as nações pagãs, o que de fato ocorreu. Um ponto importante é que a dispersão não significava necessariamente o desaparecimento imediato da identidade das tribos. Ao serem levadas para várias regiões do Império Assírio, muitos israelitas podem ter mantido traços de sua cultura, religião e tradições
por várias gerações. Mesmo sem uma terra natal definida, é possível que algumas comunidades israelitas tenham tentado preservar sua herança, ao menos por algum tempo. No entanto, à medida que as gerações passavam e as pressões de assimilação cultural se intensificavam, é provável que muitos acabassem perdendo suas raízes israelitas. Embora a Bíblia não forneça detalhes exaustivos sobre o que aconteceu com cada uma dessas tribos, o silêncio em relação ao seu paradeiro gerou muitas teorias ao longo dos séculos. Algumas pessoas acreditam que essas tribos foram assimiladas por outras nações, perdendo completamente sua identidade. Outras teorias mais controversas surgiram, sugerindo que essas tribos migraram para terras distantes, como a América do Norte ou a África, dando origem a populações que hoje vivem nesses continentes. Essas teorias, embora populares em alguns círculos, foram amplamente desacreditadas por estudos modernos. A teoria de que os povos indígenas da América do Norte são descendentes das tribos perdidas de Israel, por exemplo, falha em vários aspectos. Estudos genéticos indicam que os povos indígenas têm uma ascendência asiática, traçada até populações antigas da Sibéria, e não apresentam qualquer ligação genética com os povos semitas do Oriente Médio. Além disso, as tradições culturais dos povos indígenas são radicalmente diferentes das tradições israelitas antigas. Uma teoria semelhante sugere que povos africanos, como os etíopes ou as tribos do oeste da África, poderiam ser descendentes das tribos perdidas. Embora haja uma longa história de interação entre povos semitas e africanos, especialmente no nordeste da África, a evidência genética também não apoia essa teoria. Estudiosos identificam os povos africanos como descendentes de Ham, uma das 3 grandes linhagens humanas mencionadas na Bíblia. Já as tribos israelitas são descendentes de Sem, o que sugere uma origem completamente diferente. Por outro lado, há evidências de que pelo menos algumas dessas tribos mantiveram sua identidade por algum tempo após a deportação. O Novo Testamento menciona pessoas de diferentes tribos de Israel. Em Lucas 2:36, encontramos a profetisa Ana, descrita como pertencente à tribo de Azer, uma das tribos supostamente perdidas. Isso sugere que, pelo menos no primeiro século, alguns descendentes dessas tribos ainda eram identificáveis. Outro exemplo importante é o apóstolo Paulo, que se descreve como sendo da tribo de Benjamim. Embora Benjamim fizesse parte do Reino do Sul, esses exemplos mostram que, mesmo após a queda dos reinos israelitas, a identidade tribal não foi completamente apagada. As evidências históricas e bíblicas indicam que, mesmo que essas tribos tenham sido dispersas, suas linhagens continuaram existindo de alguma forma. Essas referências no Novo Testamento nos levam a questionar se as tribos realmente se perderam completamente ou se simplesmente foram dispersas e assimiladas ao longo do tempo. A Bíblia sugere que, nos tempos finais, essas tribos terão um papel importante no plano de Deus para a redenção. O livro do Apocalipse, por exemplo, menciona 144 mil selados, representando as 12 tribos de Israel, o que levanta a pergunta: seriam esses selados descendentes das tribos originais ou representações simbólicas do novo povo de Deus? Essa questão também traz à tona a ideia de que o conceito de tribos perdidas pode não ser totalmente literal. Em Cristo, segundo o apóstolo Paulo, não há distinção entre judeus e gentios, pois todos são parte do novo Israel espiritual. Isso sugere que, embora as tribos físicas tenham se dispersado, o plano de Deus não foi frustrado. Em vez disso, ele estendeu a promessa feita a Abraão a todos os que acreditam em Cristo, independentemente de sua etnia ou descendência.
Embora as respostas completas sobre o paradeiro dessas tribos possam permanecer um mistério, o legado delas continua vivo. A promessa de Deus de resgatar seu povo e reunir todos os crentes sob um novo pacto em Cristo nos mostra que, no plano divino, a verdadeira identidade de Israel não se limita à descendência biológica, mas àqueles que seguem a fé em Deus. Como podemos ver, a história das 12 tribos de Israel é complexa e cheia de nuances. Embora muitas dessas tribos tenham sido dispersas e assimiladas, a sua influência e legado continuam a ecoar através das páginas das Escrituras e da história. Quer elas estejam misturadas entre as nações ou representadas simbolicamente no povo de Deus, sua importância não pode ser subestimada. E então, o que você acha sobre o destino dessas tribos? Elas realmente desapareceram ou ainda podemos encontrá-las de alguma forma? Deixe suas reflexões nos comentários abaixo. Se você ainda não fez isso, inscreva-se no canal para continuar explorando os mistérios profundos da Bíblia conosco. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com amigos e familiares, especialmente com aqueles que também são apaixonados por descobrir as riquezas das Escrituras. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio.